Eu saúdo a todos, é uma enorme satisfação participar do evento. Agradeço ao IDP pela cessão do seu espaço e da sua infraestrutura para a realização desse evento. Agradeço a inúmeras pessoas que atuaram de um modo dedicado para isso, a Camila, o Jorge e, especialmente, o Marco Aurélio Barcelos. E, estou sendo injusto, certamente muitos outros trabalharam no assunto, a Mônica, a Kellen, muitas pessoas tornaram isso possível. Eu começo, desde logo, com uma ponderação sobre a ideia de um direito público da infraestrutura, que se exige, nós temos de pensar no assunto pela comprovada incapacidade do Estado brasileiro em promover os investimentos na infraestrutura. Há dois pontos pressupostos. O primeiro é de que investimentos em infraestrutura são indispensáveis, o Brasil precisa de investimentos para crescer, blá, 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 blá. Todo mundo já ouviu isso. Cada evento que você vai, você ouve isso. Cada página de jornal que você abre diz isso. Todos nós sabemos. Segundo lugar, nós não conseguimos fazer investimentos em infraestrutura. Também é uma experiência comprovada. Não adianta de discutir se isso é um fato ou colocar esse fato. Nos últimos 25 anos, 30 anos, nós cansamos, alguns talvez ainda não tivessem nem terminado a faculdade, nós cansamos de ver os planos lançados pelos novos governantes. Cada novo governante que toma posse na presidência da República lança um novo plano que desta vez vamos. Lembra, para os que são mais antigos, uma famosa campanha à presidência da República do então Adhemar de Barros, que dizia, desta vez vamos. Ele não foi, desta vez vamos. Os investimentos de infraestrutura também não foram. A questão, então, que nós temos de meditar não é mais, precisamos de investimento? Claro que precisamos. O governo, o Estado brasileiro tem que fazer investimentos? Claro que tem. Ele consegue? Não. O ponto de partida, portanto, é por que não se consegue fazer investimento em infraestrutura. Essa é a nossa meditação. Por que não é possível que nós, comparando a nossa experiência com outros países, cada vez que nós viajamos, nós nos deparamos com esse choque. A gente vai para o Chile, a gente vai para a Rússia, a gente vai para Singapura, e a gente tem uma infraestrutura chocantemente mais aperfeiçoada do que no Brasil. O Brasil está entre as 5, 6, sei lá, vai caindo. 5 ou 6 maiores economias do mundo, 7ª, 8ª, 9ª. Mas a infraestrutura de todos os demais países é melhor do que a nossa. Por quê? Não adianta nós continuarmos insistindo no discurso reiterado de que é preciso fazer e de que existiria insuficiente vontade política. Passou a ser uma questão muito simples na experiência brasileira, dizer que não há algo porque o governo é culpado e porque não há vontade política. Claro que há vontade política. Nós temos constatado permanentemente a decisão, o decisionismo. A vontade política é um pressuposto, mas não é suficiente. É necessário transformar a decisão em algo real, e esse talvez seja o núcleo do problema brasileiro. A extraordinária capacidade retórica que nós temos de produzir belos discursos, traduzidos eventualmente em belas normas, que não se traduzem em ações concretas. Ou seja, nós estamos em infraestrutura diante de um problema típico da cultura brasileira, que é falar e não fazer. Nós falamos muito bem, nós não fazemos bem. Por isso, inclusive, eu observo a vocês que este evento começou no horário. Eu canso de ir a eventos que começam assim, 9 horas, começa às 9h30, começa às 10. Vamos falar de infraestrutura, vamos falar dos investimentos. Você não consegue nem começar um evento sobre infraestrutura no horário. Como que você vai conseguir realizar concretamente algo, se nem você faz isso? Portanto, nós fizemos um evento, o primeiro evento nesse sentido nos Estados Unidos, e eu cometi o desatino de fazer estilo brasileiro. Vamos esperar todo mundo chegar.
Para um americano, é impossível fazer um evento às 9 horas e não começar às 9 horas. É impossível fazer um planejamento de investimento em infraestrutura e não executar. Faça. Haja. E não simplesmente fale. Não simplesmente diga. E talvez o direito da infraestrutura seja, de algum modo, um direito relacionado a esse desafio que é, não precisamos apenas fazer leis, nós precisamos descobrir qual é o nosso problema e enfrentá-lo olho no olho. Qual é o primeiro problema que nós temos? O primeiro problema que nós temos é a publicização de todos os bens necessários à satisfação do interesse coletivo. O Estado está em tudo. Como o Estado está em tudo, nós temos a realização dos investimentos submetida a um regime jurídico muito complicado, que é o regime jurídico previsto na concepção clássica do direito francês do início do século XX. Nós pretendemos, então, adaptar uma realidade do início do século XXI a um regime jurídico do início do século XX. Partindo do pressuposto de que, além disso, a gente conseguiu complicar tremendamente o regime jurídico original do direito francês, acrescendo amarras de diversa ordem. Isto é apenas, eu não vou falar das decorrências e das outras circunstâncias que são relacionadas a isso, mas eu vou observar desde logo a ideia de um direito público da infraestrutura que passa pela viabilidade prática de uma disciplina jurídica que permita a transformação das nossas propostas em realidade concreta. Essa simplificação do regime de direito público, sob um certo ângulo, ela envolve uma quantidade enorme de variáveis de complexidade distinta. Por exemplo, na França, na origem do direito público, nós tínhamos basicamente um Estado unitário. No Brasil, nós temos um Estado federativo. Nós tínhamos uma atuação isolada do Estado no âmbito econômico, na origem do direito administrativo francês. Nós temos uma presença intensa do Estado na atual sistemática. Eu lembro que a proposta do PPI mesmo refletiu essa ideia de que é necessário promover a simplificação dos mecanismos para investimento privado, de tal modo a viabilizar, a tornar possível que a iniciativa privada venha a realizar esses investimentos, desde que é ponto também comum a ausência de condições do Estado para realizar isso. Certamente, um outro elemento indispensável é a estabilização do regime jurídico, mas certamente a adoção de providências práticas. E por que a adoção de providências práticas? Eu conto muito rapidamente, muito embora não tenha muito tempo, uma experiência prática minha. Eu vim morar em Brasília, resolvi construir uma casa, apresentei um projeto para aprovação da administração do Lago Sul. Foi negada a aprovação sob o argumento de que, fui falar com o arquiteto, de que a minha casa pretendia ser um escritório de advocacia. Mas de onde se tirou isso? Porque tem 2 escritórios. Daí, com 2 escritórios, está aqui, escritório 1 e escritório 2. Nome que o arquiteto deu para uma sala onde eu, pequenininha, onde eu estudo, e onde a minha mulher, que é advogada, também estuda. Porque ela fala ao telefone quando eu estou trabalhando, então eu gosto de ter a minha sala. Eu falo ao telefone, ela está trabalhando, ela tem a sala dela. Mas que absurdo! Não, eu não vou provar. Se mudar o nome para ateliê, pode ser? Pode ser. Então a minha mulher tem um ateliê, não tem um escritório em casa. O que isso tem a ver com a nossa história? Isso tem tudo a ver com a nossa história. Isso tem a ver com a ideia de que nós precisamos mudar a Constituição brasileira para resolver o nosso problema de investimento em infraestrutura. Quando? O servidor público encarregado de olhar a planta de uma casa se satisfaz com o nome escritório e se satisfaz com a brincadeira de transformar isto em um ateliê. Este é o Brasil. Nós podemos mudar o Brasil, podemos mudando a nós mesmos em primeiro lugar.
A maior parte dos que estão aqui são servidores públicos, e eu digo, nós não precisamos mudar a Constituição, nós precisamos mudar a nós mesmos, o modo como nós interpretamos e aplicamos a lei. Ou seja, se nós queremos uma resposta efetiva, uma solução concreta, é necessário que nós apliquemos as leis existentes de um modo simples. Que nós não compliquemos tudo que já é difícil e complicado. O que significa? Significa que a proposta de um direito público da infraestrutura não significa vamos fazer um código brasileiro de infraestrutura, mediante a discussão com todos os estratos da sociedade para produzir uma nova lei que vai ter 850 artigos, 550 parágrafos, 350 páginas. Isto não resolve. A solução brasileira não passa por novas leis apenas, passa também, mas não apenas por isso. Passa por uma racionalização de que a simplificação se faz pela conduta de simplificar. Ou seja, vamos acabar com proposta não calibrada do governo. Dou 2 exemplos. Talvez vocês não lembrem da proposta de criação de um trem-bala entre o Rio de Janeiro e o Rio de São Paulo, depois Campinas, que ia custar, no papel, 30 bilhões de reais, que era algo absurdo. E o governo expôs isso à sociedade brasileira, à discussão, como se fosse viável. Ou a proposta de reforma do modelo ferroviário, com todo respeito, se alguém participou, que pretendia aproveitar o modelo australiano. A Austrália é um país totalmente diferente do Brasil, população diferente, cidades diferentes, mas com apenas algumas modificações para criar um modelo que nunca existiu no mundo, que obviamente não ia dar certo, que graças a Deus não foi implantado porque ia gerar um prejuízo gigantesco para o Brasil. Ou seja, vamos eliminar essas soluções que são despropositadas. Vamos dar mais prestígio às PMIs. Os procedimentos de manifestação de interesse são uma solução de grande utilidade para o poder público. Mas o que não dá é de brincar de PMI. O que não dá é dizer, a gente vai fazer um PMI, a gente recebe a informação, a gente engaveta e pronto. Para que fazer PMI inútil? Quando a administração pública sabe que não vai executar aquilo. É como fazer concurso público para não nomear ninguém. É como fazer licitação para não contratar ninguém. Porque a administração pública tem a prerrogativa de perder tempo, gastar dinheiro, induzir os particulares a gastar dinheiro, é isso? Que é a ideia de supremacia do interesse público? Se a administração pública faz concurso é para contratar, se faz licitação é para contratar, se faz PMI é para contratar. É a única decorrência do princípio da moralidade. Outra questão é, obviamente, a eliminação dos editais com carta na manga. Não é possível que a gente continue fazendo edital com a seguinte previsão. Eu vou deixar essa cláusula aqui, se eu tiver algum problema depois, eu invoco essa cláusula. Com uma reserva mental que é absolutamente incompatível com a boa-fé sobre o pressuposto de que a supremacia do interesse público justifica você ter uma cláusula de emergência que permita a solução de problemas práticos que podem surgir ao longo do relacionamento. Ou seja, os editais têm que ser orientados ao sucesso. Tem que haver transparência na fixação de regras e seriedade na elaboração de uma matriz de risco. Não adianta você dizer, agora a gente vai fazer uma PPP, tem de ter uma matriz de risco, e a matriz de risco é a seguinte, todos os riscos são do particular, nenhum risco da administração pública. Isto é tolice, porque é inconveniente, porque é economicamente ineficiente, porque não vai dar certo, porque vai dar problema. Ou seja, eu sempre observei, a administração pública pode estabelecer a regra que bem entender, inclusive que o particular não tem direito nenhum. Pode. Ela contrata com quem? O problema não é estabelecer uma regra dessas, é o dia seguinte, é a execução do contrato ao longo de décadas. E, obviamente, outra revolução é o cumprimento fiel dos contratos, por parte do particular e por parte da administração pública. O particular tem de executar tudo aquilo que aquele se obrigou, ponto.
Não tem de ficar inventando pretextos e esses pretextos devem ser rejeitados. Mas o mesmo raciocínio deve ser aplicado à administração pública. A supremacia do interesse público justifica que eu não pague como administrador público ou particular. Como assim? Quem de nós está disposto a contratar com um sujeito que é mal pagador? Ninguém. Quem está disposto a contratar com uma administração pública que é mal pagadora? Ninguém, a não ser que você eleve o preço, a não ser que você pratique corrupção. Obviamente, outra revolução que pode ser feita de um modo simples, acho, é o fortalecimento das agências reguladoras. Sem o fortalecimento das agências reguladoras, tudo que nós temos não vai funcionar. Não adianta. Vamos ter um novo modelo, uma nova matriz. Tá bom. Quem vai aplicar isso? A agência reguladora? Não serve. Não dá. A não ser que a agência reguladora seja efetivamente um órgão neutro, imparcial, técnico, dotado de autonomia para tomar a decisão que é juridicamente a mais correta, economicamente a mais eficiente. Isso significa, em primeiro lugar, a eliminação da condição de poder concedente para a agência reguladora, que é um despropósito. A agência reguladora é um órgão autônomo e imparcial que disciplina a evolução de uma relação jurídica a que ela é externa. Ela não pode regular a si mesma, ela não pode ser poder concedente e agência reguladora. É uma, perdoem a expressão, excrescência. É uma excrescência a agência reguladora ser poder concedente. Por quê? Porque ela passa a ser parte na relação jurídica, e sendo parte na relação jurídica, ela é, por definição, parcial. O que é ser parcial? É ser parte. Se ela é parte na relação jurídica que ela regula, ela é parcial. Não tem... Ah, não, mas as pessoas são muito boas. Claro, as pessoas são muito boas. Eu confio, reconheço as virtudes individuais de cada integrante da agência reguladora. Mas se ela for poder concedente, não há como funcionar adequadamente. Obviamente, nós temos de investir nos quadros das agências reguladoras, inclusive no tocante à remuneração. O doutor Arthur me narrava a remuneração de um diretor da ANP. É um insulto. Não é apenas um insulto, é um risco que a nação brasileira não pode correr. Não é possível que se remunere uma pessoa responsável por decisões fundamentais para o futuro do Brasil com uma remuneração dessa ordem. É um suicídio. E, obviamente, e aí não é uma coisa simples, a cessação da interferência do poder central na atividade regulatória. A agência reguladora existe para algum fim. A agência reguladora existe para atuar com imparcialidade e autonomia. Se é para ser, como diria o ministro Eros Grau, mais uma repartição pública, igual às outras, então é melhor não ter agência reguladora e o poder central assumir todas as consequências das suas decisões. Não é possível que a agência reguladora seja o bode expiatório. Ó, tem uma decisão que é inadequada, a agência toma. Agora, eu, como autoridade central, vou intervir e dizer, faça isso, faça aquilo, sempre que me for conveniente. Enfim, nós temos uma conquista definitiva, que essa não é simples, porque envolve uma evolução civilizatória, que é transformar o Brasil num país democrático, o que significa dizer que nós, seres brasileiros, seres humanos brasileiros, temos de ser mais democráticos, o que significa dizer que os direitos dos outros devem ser reconhecidos. Não é porque um sujeito está no poder que ele pode, lhe é facultado, promover aquilo que lhe der na telha, para dizer em termos vulgares. Porque simplesmente ele tem o poder. É indispensável no relacionamento entre Estado brasileiro e investidores a democratização no sentido de reconhecer que o servidor público está lá para servir os fins da nação e que o particular que investe está lá para não prestar um serviço público, mas certamente desempenhar uma função social. Não é legítimo levar vantagem e eu passo rapidamente por um outro tema, não tenho mais tempo, mas apenas lembro. Se há algo que deve ser feito em termos de reforma, é a reforma tributária. Não é possível o Brasil continuar com os custos que tem. Por quê? Porque nós tributamos tudo. Tudo que puder ser tributado, nós tributamos. Nós tributamos energia elétrica. É um absurdo tributar energia elétrica. Em nenhum país do mundo se tributa energia elétrica porque é um insumo essencial. Não dá para tributar energia elétrica. As pessoas precisam de energia elétrica. Não dá para tributar água, não dá para tributar telecomunicações.
Não dá para tributar concessão de rodovia. Em todos os lugares do mundo, se tributa o lucro, a receita e o patrimônio. Eu lembro, nos Estados Unidos, que é o paraíso do neoliberalismo, etc. e tal, há um imposto sobre herança de 50%. Fortunas acima de 4 milhões de dólares pagam 50% de tributo sobre para a União, fora tributos eventuais locais. Um americano uma vez me disse, agora eu sei porque os filhos dos brasileiros são ricos. Porque o pai dele é rico e não se paga tributo na herança. Por isso que se compra barato nos Estados Unidos. A gente vai para Miami e diz, tudo é tão barato. Claro. Quem paga tudo aquilo é quem é rico quando morre. No Brasil, não. Nós tributamos tudo. E, obviamente, o tributo é repassado para o preço. E, obviamente, construir uma estrada no Brasil, construir um porto, um aeroporto, qualquer infraestrutura é 2, 3 vezes mais caro do que construir em qualquer outro lugar do mundo. Porque todo mundo paga imposto sobre a atividade de construir. Portanto, isso não se fala. A grande revolução brasileira é uma revolução tributária, que transforma um sistema indireto num sistema direto e que todos nós que temos mais paguemos sobre o nosso patrimônio. É óbvio que isso envolve uma legitimidade do poder público. Enquanto o poder público não tiver algo a apresentar para o povo, ninguém vai concordar em pagar tributo para mais tributo para um governo que é visto como incompetente e incapaz e que absorve recursos sem trazer de volta para a população os benefícios necessários. Enfim, nós verificamos que o Estado atrapalha-se a si mesmo e os agentes públicos não colaboram ao exigir a mudança do nome de escritório para qualquer outra palavra igualmente inútil. Os custos estatais inviabilizam o atendimento às necessidades coletivas. Ou seja, o Estado vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e não consegue mais ter capacidade de investimento. E vai ficar pior. E vai ficar pior. O próximo ano é terrível, o outro é pior, e o outro é pior. Portanto, nós somos felizes e não sabemos. E isso é necessário que todos nós tenhamos consciência. É necessário mudar naquilo que nós podemos mudar, que nós colaboremos para que, com aquela nossa participação individual, nós possamos melhorar essa situação. Há uma margem relevante para mudanças, e essas mudanças são indispensáveis para que o Estado brasileiro e para que nós, que somos a elite dirigente, possamos cumprir o compromisso dos direitos fundamentais para a esmagadora população brasileira. Muito obrigado.